Alô, que bom ter você aqui para a nossa segunda aula sobre essa pequena série sobre Israel e sobre o amor cristão por Israel. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre o antissemitismo na história e também na teologia cristã. Como eu falei para você na aula passada, onde tratamos sobre o amor cristão por Israel, eu já mostrei para você que a gente está aqui buscando entender esses assuntos por causa dessas recentes guerras que Israel tem travado lá no Oriente Médio. Isso tem trazido dúvidas, tem trazido, inclusive, pensamentos contrários a Israel e até mesmo pensamentos antissemitas aqui no Brasil e também entre o povo de Deus. Por exemplo, eu já tive uma ocasião de uma aula que eu fui dar numa palestra numa igreja aqui no Rio de Janeiro, em que eu fui dar essa palestra e falei um pouco sobre Israel e as guerras também. E um irmão chegou para mim no final da palestra e falou que ele odeia Israel. Ele se dizia cristão, dizia membro da igreja, pelo menos, né? Dizia cristão, claro, um pensamento voltado, né, para outras ideologias políticas que, em geral, têm uma tendência a ser antissemita. Então, esse meu irmão em Cristo, ele disse isso, que odiava Israel. Será que é por ignorância? Será que é por um exagerado apelo ou um exagerado apego à ideologia que ele defende? Nesse caso, se você assistiu à primeira aula, você viu as razões bíblicas e teológicas para de fato amarmos Israel. Nessa aula de hoje, você vai ver sobre como o antissemitismo aconteceu na história e até mesmo, pasme você, na própria teologia cristã. Tá legal? Vai ser bom então a gente observar. E se você gosta desse assunto, por favor, aproveite agora para fazer essa pausa aqui, assinar o canal, clicar no sininho, curtir, comentar e compartilhar. Me ajude a ampliar, então, esse vídeo, né, e também essa série, pequena série de 2 aulas sobre o amor cristão por Israel e agora o antissemitismo na história. Tá legal? Bom, você está vendo aqui que eu sou o reverendo Davidson Bignon, para você que talvez que esteja me assistindo aqui pela primeira vez. Eu sou mestre em ciências da religião, eu sou pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, e para mim é uma grande alegria estar com você, trazendo mais esse conteúdo para que você entenda e conheça um pouco mais sobre como devemos compreender, inclusive, a história do antissemitismo. Bom, o antissemitismo é uma distorção histórica, teológica e também espiritual, que precisa ser combatida com firmeza. Essa rejeição ao povo judeu não surgiu apenas em contextos seculares, mas muitas vezes foi legitimada por interpretações teológicas equivocadas, como o conhecido supersessionismo, que eu falei de um modo bastante ralo, né, bastante rápido, na aula passada. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o que é o supersessionismo ou a doutrina equivocada da rejeição de Israel e a substituição de Israel pela igreja. Nós vamos ver na aula de hoje o quanto essa doutrina é equivocada e antibíblica, inclusive, porque ela tem raízes no pensamento antissemita. Tá legal? Bom, vamos ver aqui no primeiro tópico que o antissemitismo ao longo da história ele acontece desde o período bíblico, desde o Egito, lá em Êxodo capítulo 1, os versículos 15 e 16, você vai ver ali o primeiro povo, o povo cananeu, que tentou logo assim que Israel voltou do cativeiro egípcio, esse povo cananeu tentou de todas as formas dizimar o povo de Israel enquanto eles ainda estavam fugindo do povo egípcio. Então, veja só, tentaram aproveitar uma época, né, um período em que Israel estava fraco, ainda se organizando, estava, portanto, ainda circulando pelo deserto, recém-saídos da escravidão,
portanto, precisando da forte mão de Deus protegendo. E, de fato, Deus os protegeu e não permitiu que esse povo estivesse tentando dizimar Israel. Então, entenda que Deus preserva o seu povo, Deus abençoa o seu povo, tá? Então, desde o Egito, lá em Êxodo 1, de 15 a 16, até os pogroms europeus, o povo judeu enfrentou hostilidade ao longo da história. E é bom você entender aqui que pogrom é uma espécie de organização de uma nação grande, de um povo grande, perseguindo simplesmente um povo pequeno, um grupo pequeno, no caso aqui Israel, por simples ódio racial contra esse povo. Ou seja, é alguém odiar Israel, é uma nação odiar Israel e perseguir Israel, matar Israel, torturar Israel, simplesmente por ser Israel, por serem o povo judeu, né? Então, é de fato um ódio, um preconceito racial. Porque às vezes aqui no Brasil a gente acha que o preconceito racial é apenas, por exemplo, de brancos contra negros. Porque, de fato, historicamente é o que ficou marcado, né? Em nossa história aqui no Brasil, na Europa, inclusive, né? Na época que o Brasil foi, entre aspas, descoberto por Portugal. Mas a questão aqui é que, de fato, a escravidão negra, né, no Brasil marcou muito a nossa história e ficou marcada em nossa cultura aqui crime de racismo, pecado de racismo, ele é só de brancos contra negros. Mas, na verdade, não. O conceito de racismo diz, inclusive, respeito a qualquer tipo de raça. Israel era uma raça. Israel era um povo, é uma etnia. E que, por causa desse conceito, né, de raça, ela foi perseguida e morta e tentaram dizimar todo o povo de Israel, mas Deus esteve preservando, né? E essa é a ideia, portanto, é a ideia do antissemitismo, tá? Que ao longo da história, desde a época bíblica até os pogroms modernos, culminando, né, até mesmo na época do nazismo, na época da Segunda Guerra Mundial, e ainda alcançando, né, os povos atualmente, por causa desses avanços de Israel na guerra, né, contra povos que estão sempre atacando Israel. Geralmente são esses povos que atacam Israel primeiro e fazem essas ações terroristas. E grupos minoritários terroristas, extremistas, têm provocado Israel e, portanto, provocado essas guerras. Israel precisa, claro, se defender, tá? Exagerando ou não nessa defesa, essa é uma outra questão. Israel tem sido alvo, inclusive hoje, de muitos povos e muitas nações, de críticas, né, desses povos, por causa desse pretenso exagero da forma como Israel se defende. Mas a questão é que, primariamente, Israel tem sim direito a se defender e a gente pode até mesmo discutir se está exagerando ou não, mas o fato é que, em geral, atos terroristas são começados e Israel apenas se defende. Tá legal? Muito bem. Então, pogroms, você entendeu, é o nome histórico que se dá a grupos maiores que perseguem e matam grupos menores. Nesse caso aqui, estão perseguindo, e matando judeus apenas por serem judeus, tá legal? Por questões raciais. Letra B, a rejeição messiânica e as diferenças religiosas serviram como pretexto para a exclusão e violência de Israel dentro do seio cristão, dentro da história da igreja cristã. Inclusive, acusam Israel, né, de terem matado Deus. Porque, de fato, já que Jesus é Deus para o cristão, né, para nós cristãos, Jesus é divino, ele é o próprio Deus. Então, se Israel foi usado ali, né, pelo inimigo para crucificar a Cristo e matar a Cristo, então Israel matou a Deus, né? E durante muito tempo na história do cristianismo, essa ideia, essa lógica prevaleceu, então aumentando ainda mais essa ideia antissemita, essa ideia, esse preconceito contra Israel, devido até mesmo à ideologia
e a questões até teológicas, não é? Letra C, o Holocausto revelou o quanto o silêncio teológico pode custar caro para a história de um modo geral e também para a igreja, né? Veja lá em Ezequiel 34, versículo 10, você vai ver o quanto isso é verdade, e também Mateus 25, versículo 40. E você vai ver aqui o quanto, de fato, o Holocausto é uma ilustração bastante contundente. E mesmo as guerras atuais, esses atos terroristas atuais, são também ilustrações contundentes de o quanto o silêncio teológico contra o mal, feito inclusive contra Israel, não é? Quanto esse mal pode custar caro para a própria história da igreja. Porque, de fato, inclusive, na época da Segunda Guerra, o Papa, o Papa Pio XII ele foi bastante conivente com o movimento e o crescimento nazista, tá? Então isso é bastante complicado, né. Vale a pena, portanto, você levar a sério e conhecer a história. Aqui você está vendo na tela a capa do meu novo livro. Como eu disse na aula anterior, eu estou preparando para lançar ainda nesse ano de 2025. É o meu comentário bíblico sobre o livro de Esther, capítulo por versículo, grandes porções de versículos tratados à luz do hebraico bíblico, da história, também à luz da cultura, à luz, inclusive, de curiosidades linguísticas, bíblicas, históricas, bem interessante. É um livro muito interessante, onde eu trabalho aqui o livro de Esther, A Providência Divina contra o Antissemitismo. Nesse livro aqui que eu estou produzindo para lançar esse ano, eu estou trabalhando aqui completamente o comentário do livro de Esther à luz do antissemitismo. Então é muito importante, você gosta desse assunto, conheça esse meu livro assim que ele tiver lançado, assine aqui o canal, fique ligado nas minhas redes sociais também, para que você veja o quanto este livro estiver pronto, para que você possa lê-lo e ampliar então o seu conhecimento sobre o antissemitismo dentro da história de Esther, tá bom? O livro de Esther é um livro delicioso, cheio de ironias, muito interessante para você conhecer como Deus preservou o seu povo para que escatologicamente ele possa dar vazão ao seu plano eterno, envolvendo também Israel. Tá legal? Muito interessante, você vai gostar desse livro. É o livro mais abrangente que eu tenho tentado fazer e, honestamente, eu posso dizer para você que eu estou tentando trabalhar nele como se fosse a minha obra-prima, tá legal? Então você vai gostar, vai ser importante você conhecer o livro de Esther, desse meu comentário especial à luz do antissemitismo. O segundo tópico aqui da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o antissemitismo na tradição cristã. E aqui eu vou trabalhar bastante o material Por Amor desse Sião de Franklin Ferreira, que eu indiquei na aula passada e vou indicar ainda nessa aula no final, para que você possa adquiri-lo também, tá bom? Todo esse material dessa parte é baseado nesse livro de Franklin Ferreira, Por Amor desse Sião. Então, vamos ver aqui o antissemitismo na tradição cristã. E como é que a gente pode ver é que a evolução histórica do antissemitismo na história da teologia cristã ocidental. Muitos pais da igreja, como João Crisóstomo, expressaram forte discurso anti-judaico. Infelizmente, se você for ler todo o material de João Crisóstomo, você vai ver, Crisóstomo, né, você vai ver o quanto ele de fato teve uma opinião muito antissemita, ele era fruto do seu tempo, eles estavam ali lutando contra tudo que não era cristianismo, especialmente nessa visão ocidental, e então você vê aqui o quanto esse antissemitismo já estava também agindo ali na história da tradição cristã. Lutero também, em seus últimos escritos, recomendou a destruição de sinagogas e, portanto, também teve a sua visão antissemita no final de sua vida. Ele começou tentando fazer um diálogo com os judeus, mas ao final da sua vida, ele, portanto, se tornou de fato antissemita
em sua teologia, tá? Isso não, claro, isso não traz demérito a Lutero enquanto reformador e toda a revolução na história da Igreja Ocidental que ele produziu, fazendo, portanto, um movimento protestante, né, dentro do cristianismo. Mas é um triste fato da história, é um triste detalhe da história que Lutero era de fato antissemita, tá? No final da sua vida, principalmente. Na letra C, você vai ver que esses discursos contribuíram para o desprezo do povo judeu e a justificação teológica da sua marginalização, como na doutrina do supersessionismo ou da substituição de Israel pela Igreja, que ainda é pregado no dia de hoje, mas carece de fundamentação bíblica e teológica para, de fato, fundamentar essa doutrina, embora ela seja muito disseminada até mesmo hoje nos meios reformados, tá legal? Mas é importante eu trazer então esse alerta para você compreender o quanto essa doutrina não tem base bíblica. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Tópico 3: a teologia da substituição, ou, como eu tenho falado aqui, o supersessionismo. Agora você vai entender claramente o que diz essa doutrina e como ela não tem base bíblica, tá legal? Então, essa corrente teológica sustenta que a igreja substituiu Israel como povo de Deus. Então, Israel foi rejeitado, foi jogado por escanteio pelo fato de ter rejeitado Cristo, e então a igreja substituiu Israel, sendo ela hoje o Israel espiritual de Deus. Só que, como a gente está falando aqui, não tem base bíblica para essa visão, para essa interpretação. A igreja não é uma substituta de Israel. Na verdade, a igreja foi enxertada em Israel para desses dois povos, os gentios e Israel, todos serem parte de um único povo, o povo de Deus. E a bênção originária, a bênção da raiz, de onde Deus abençoa esse povo dele, é a própria nação de Israel. Porque foi dali que Deus planejou alcançar e abençoar todas as nações da terra. Você percebe aqui a diferença? Muito bem. Então, essa corrente sustenta que a igreja substituiu Israel como povo de Deus. E já vimos aqui que não tem base bíblica para isso. Embora tenha sido influente, essa visão representa uma interpretação teológica divergente, não coerente com Romanos 11, versículo 1, que diz, quando Paulo diz, de maneira nenhuma Deus rejeitou Israel. Ali é claro Paulo falando isso. Não há dúvida alguma de que Paulo argumenta de que Deus jamais, em tempo algum, rejeitou o seu povo Israel. Então, essa é uma doutrina, portanto, que é antissemita. Ela é uma doutrina que foi produzida numa época em que existia preconceito contra o povo judeu. Tá legal? E a gente então precisa se desvencilhar de qualquer resquício dessa doutrina antibíblica, antissemita, dentro dos nossos arraiais, das nossas igrejas, nas pregações, nas aulas, nos estudos que fazemos, nos nossos seminários, enfim. Não podemos mais continuar pregando a doutrina do supersessionismo ou da substituição de Israel pela igreja. Essa doutrina, portanto, não tem base bíblica. Tá legal? Na letra C, a eleição de Israel é irrevogável. Veja lá em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Em Romanos 11, 29, Paulo fala claramente:
que Deus, os dons de Deus, o chamado de Deus, a eleição de Deus é irrevogável. Não acaba, Deus não quebra a sua promessa. Geralmente é o povo que quebra a promessa com Deus, que quebra a aliança com Deus. Mas Deus não quebra as suas alianças. A eleição de Israel é, portanto, irrevogável. Não há substituição. O que há é o acréscimo dos gentios, formando a igreja junto com o Israel. Tá legal? O Israel étnico. Deus, portanto, não volta atrás em suas alianças, como está lá em Números 23, versículo 19, também. Deus não se arrepende, Deus não volta atrás, Deus mantém-se fiel à promessa que ele fez desde a antiguidade. Tá legal? Tópico 4 do nosso estudo de hoje: formas evangélicas de antissemitismo. E agora estamos falando do antissemitismo moderno, especialmente aqui no Brasil, né? Também existe antissemitismo evangélico aqui no Brasil, por mais paradoxal que isso seja, mas sim, existe. Lembra que eu falei desse meu aluno, de uma palestra que eu dei, e que ele declarou claramente para mim que ele odeia Israel. Claro que, com certeza, que se referia ali, que ele odiava Israel, o Israel étnico, ou o Israel em termos de governo atual, né? Por causa das guerras, enfim. Mas ele abraçou tanto a sua ideologia política que ele está exagerando, né? Na minha opinião, ele está exagerando em suas opiniões contra Israel. E isso é antibíblico, como nós vimos na aula anterior. A Bíblia nos ordena e nos encoraja também a amarmos Israel, a orarmos por Israel e a apoiarmos Israel, a não ser que ele esteja claramente errado, né? Mas deixarmos também todo o julgamento contra Israel por conta de Deus, porque Deus é que tem a autoridade, o poder de julgar o povo de Israel. Tá legal? Então, quais são as formas evangélicas de antissemitismo? Primeiro, críticas desproporcionais a Israel, desprezo pela cultura hebraica e negação do futuro escatológico de Israel. Tudo isso é ser antissemita dentro do cristianismo, inclusive envolvendo a doutrina e a teologia cristã. Outra forma que na letra B, a rejeição do papel de Jerusalém, que você vai ver lá em Zacarias 14:16 e o Salmo 122, versículo 6, a importância que tem a cidade de Jerusalém, portanto, o coração religioso de Israel, a importância que tem dentro do plano de Deus, inclusive para o final dos tempos. Então, se alguém rejeita o papel de Jerusalém e também tem insensibilidade à raiz judaica do cristianismo, isso é ser antissemita, dentro, infelizmente, do movimento evangélico até brasileiro, tá bom? Então é muito importante você ter cuidado com isso e levar a sério, porque você não pode rejeitar o povo que Deus escolheu. Se você rejeita o povo de Deus, o povo que ele escolheu, você, em primeira mão, está também rejeitando ao próprio Deus. Você está desclassificando a escolha de Deus. Olha o quanto isso é sério, e o quanto isso é bastante complicado para a sua própria vida espiritual, caso você esteja enquadrado nesse tipo de pensamento. Você pode criticar o governo de Israel, mas não o povo de Israel em si. Deixa que Deus lida com o seu povo. Se tiver que corrigir, é ele que vai corrigir, não é você e não serei eu. Tá legal? Muito bem, o tópico 5: resposta bíblica para essa questão do antissemitismo. É buscarmos, então, arrependimento e correção, como qualquer outro tipo de resposta bíblica também, para qualquer outro tipo de pecado que possamos cometer. Felizmente, o pecado do antissemitismo ele é um pecado que tem perdão. Então, se você se arrepender e se você buscar corrigir os seus caminhos, a sua própria forma de pensar, você poderá então ser perdoado por Deus por esse pecado de odiar o povo que Deus escolheu, tá? Então, o primeiro tópico aqui: a igreja deve reconhecer a sua dívida teológica com Israel.
Isso faz parte da humildade no coração, daquele que reconhece o legado que Israel deixou, inclusive para os povos cristãos de outras etnias, principalmente, né? E você vai ver isso aqui em João, capítulo 4, versículo 22. Na letra B, você vai ver aqui, né? Revisar materiais com linguagem antissemita, ensinar corretamente os Romanos 9 a 11 e promover a evangelização respeitosa do povo judeu, né? Então, preste atenção aqui nessas três atividades, né? Primeiro, revisar materiais com linguagem antissemita. Então, materiais teológicos, estudos bíblicos, pregações, livros escritos, fazer essa revisão, né? Isso aqui, inclusive, o pastor Franklin Ferreira fez. Na sua teologia sistemática, ele falou ali sobre a doutrina da substituição. E depois que ele estudou melhor e percebeu que ele estava errado nesse tipo de pensamento, ele então escreveu o livro Por Amor de Sião para consertar esse erro teológico que ele havia feito na sua teologia sistemática. Ele prometeu que estaria consertando na própria teologia sistemática esse capítulo após sua percepção de quanto ele havia estudado e compreendido errado, interpretado errado essa passagem. Tá legal? Então, o primeiro tópico aqui é revisar materiais com linguagem antissemita, para que você esteja, então, consertando o caminho errado que você tomou por desconhecimento na maioria das vezes, né? Ensinar corretamente Romanos 9 a 11, ou seja, fazer um estudo mais aprofundado, até exegeticamente, se for possível, compreender melhor o texto e então ensinar corretamente. E, por fim, promover a evangelização respeitosa de judeus, sem afrontá-los, tendo cuidado de falar com carinho sobre o Messias, sem criar polêmica desnecessária. Tá legal? E letra C, restaurar a visão bíblica de um plano que inclui a redenção nacional futura de Israel, como você pode ver em Romanos 11, 26. E eu já, no meu livro sobre Esther, eu cheguei a essa pesquisa e a essa conclusão de que o melhor caminho, biblicamente falando, na minha opinião, é adotar a visão dispensacionalista progressiva. E você vai ver o que isso significa e como faz sentido você entender, à luz dessa interpretação escatológica, o que de fato os textos bíblicos apontam sobre Israel, sobre a escatologia e sobre a igreja também, tá bom? Nesse meu livro de Esther, tem material farto ali explicando essa vertente escatológica. E se você gosta desse assunto, como eu já disse, fique ligado no meu canal, nas minhas redes sociais, para quando lançar esse livro você ter acesso a todo esse conhecimento. Aproveita e escreva aqui nos comentários do vídeo se você já havia ouvido falar sobre essa posição escatológica dispensacionalismo progressivo. Você já ouviu falar? Escreve aqui sim ou não, diga se você deseja um estudo sobre ele. Eu posso produzir mais à frente um estudo bíblico sobre esse tema, sobre o dispensacionalismo progressivo, para de fato trazer conhecimento maior sobre esse fator escatológico para você. Tá legal? Tópico 6, Cristologia do dispensacionalismo progressivo. Já estamos falando aqui sobre ele, né? Mas falando aqui também de modo mais abrangente. Cristo é o centro unificador do plano de Deus para judeus e também para gentios. Isso aqui está claro em Efésios, capítulo 1, versículo 10. Cristo é o centro unificador, portanto, depende do modo como enxergamos Cristo na cena escatológica, e é dessa maneira que veremos a igreja, os gentios e também veremos Israel no plano final escatológico de Deus. Letra B, a nova aliança é mediada por Jesus para ambos os grupos, tanto os judeus quanto os gentios também, ambos os grupos formando o povo de Deus, que é chamado de Israel, ou chamado também da igreja. A cruz une o que antes estava dividido,
Efésios 2, versículos 14 a 16, você vai ver isso. Sem dissolver a identidade de Israel como nação, como etnia. Assim como eu também, que faço parte da igreja, e não deixe de ser brasileiro. A igreja não dissolveu a minha nacionalidade e a minha etnia brasileira. Então, da mesma forma, a etnia judaica não foi dissolvida pelo fato dos judeus cristãos ou dos judeus messiânicos terem acesso a Cristo como Senhor e Salvador também, né? Então, o fato de Cristo ser o fator unificador é o que nos une, tanto os gentios quanto os judeus, num só povo, o povo de Deus, sem descaracterizar os fatores peculiares de cada etnia. Todos, portanto, tendo acesso a essa bênção que Deus prometeu lá em Abraão para Israel, e agora sendo estendida a todos nós, inclusive gentios, de como podemos adorar a Deus e sermos aceitos por Ele através de Israel e através de Cristo, o judeu perfeito que nos trouxe a salvação. Tá legal? Para concluirmos então o nosso estudo de hoje, o antissemitismo é um pecado contra o caráter de Deus e uma ofensa também à história da salvação. Por que, que é um pecado contra o caráter de Deus? Porque Deus disse que ele é fiel, ele jamais estará abandonando ou rejeitando Israel. Assim como também ele jamais vai rejeitar cada um de nós, que em Cristo Jesus estamos associados a ele, estamos juntos a ele, estamos em Cristo juntos com Israel, fazendo parte desse povo da aliança, o povo de Deus. A igreja, portanto, precisa ser vigilante, humilde e fiel ao plano divino, aguardando o dia em que todo Israel será salvo, para que, enfim, israelenses cristãos, israelenses messiânicos, e nós também cristãos, povos gentios, todos juntos adorando a Deus por toda a eternidade. Veja lá em Romanos 11, versículo 26, quando diz que todo o povo étnico de Israel, também como nação, será resgatado, será salvo, todo esse povo junto. Tá legal? Muito bem, espero que você tenha compreendido esse estudo. E aqui vem a bibliografia recomendada, que eu até já falei na aula anterior também, mas é que o livro Por Amor de Sião, de Franklin Ferreira, que foi muito usado para a produção da aula, da parte teológica dessa aula de hoje, de todo o antissemitismo na teologia cristã, da aula de hoje que nós vimos, a base foi esse livro aqui. O livro que eu também recomendo, Por Amor aos Patriarcas, de Igor Sabino, um livraço também, para que você entenda essas questões mais atuais das guerras, enfim, envolvendo como que o cristão deve compreender o papel de Israel e também o papel do cristão apoiando Israel nesse contexto de guerras e conflitos atualmente. O livro, por fim, Paixão por Israel, de, de Daniel Reik, né, que é um livro extraordinário, que nos fala também sobre como vários grupos evangélicos brasileiros, alguns distorcidos, alguns com coerência e base bíblica, como cada grupo tem demonstrado o seu apoio e a sua paixão pelo povo de Deus, o povo de Israel. Vale a pena também a leitura. Muito bem, espero que você tenha gostado, então, da nossa aula de hoje. Essa é a segunda aula em que fechamos essas duas aulas especiais sobre por que o cristão deve amar Israel e também sobre o antissemitismo na história e na teologia cristã. Aguarde, portanto, o lançamento do meu livro, o meu comentário sobre Esther, sob a luz do antissemitismo. E também estou produzindo com o professor Pablo um podcast, um episódio de podcast um pouco mais abrangente sobre o antissemitismo também. Vai ser interessante você conhecer. Eu também te convido a assistir esse episódio especial sobre o antissemitismo com o professor Pablo Santana. Tá legal? Muito bem, espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Assine o canal, clique no sininho, curta, comente e compartilhe. E seja abençoado em seus estudos, tá legal?
Paz e bênção sobre a sua preciosa vida.